mas o governador assinou ontem com o Banco do Brasil a liberação de mais 600 milhões para 130 pontes de concreto e restauração de rodovias em Mato Grosso. Parece até que nós estamos vivendo um governo de café filho em Mato Grosso, né? Que governar é construir estradas. É isso aí. É uma boa notícia, né, secretário? Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Realmente foi uma alegria muito grande a concretização dessa operação de crédito, essas duas operações que a gente vem lutando desde o início do ano passado. É uma operação antiga porque a grande maioria dos projetos de pavimentação que estamos fazendo hoje não contempla ponte de concreto. Então, você viaja para o interior, você vê rodovias praticamente concluídas ou então em fase de conclusão sem as pontes. E isso é até um fator de risco para quem trafega pelas estradas. Hoje, várias estradas hoje não tem. Então, essa notícia das pontes ela vem em ótima hora, porque assim a gente vai realmente complementar o projeto e entregar a rodovia 100% completa e além de fazer pontes em outras rodovias que não estão em pavimentação. A grande preocupação da população e de quem entende do funcionamento do Estado brasileiro é o seguinte, é que o Estado é lento, né? Está liberado o dinheiro, está assinado o contrato, o dinheiro vai ser liberado, essa liberação do dinheiro depois da assinatura desse contrato com o Banco do Brasil não deve ter muita burocracia, deve ser rapidamente, mas e aí? Para o Estado colocar isso em execução. Já temos os locais, onde é que vai ser? Já tem a licitação ou vamos ter que fazer licitação de pontes e depois vamos ter que fazer licitação dessas restaurações? Como é que vai ser isso, secretário? Bom, Antero, obrigado pela pergunta. Primeiramente, assim, eu queria destacar também que essa liberação foi uma luta pessoal do governador Pedro Táxi. O governador, ele e o vice-governador, ele abraçaram essa causa, eles percebendo a importância desse recurso ao Mato Grosso, ele pessoalmente se envolveu diretamente para que a gente conseguisse concretizar esse sonho de liberar esse recurso. Bom, realmente, quando se fala de Estado, a burocracia ela sempre é um fator de entrave, mas a gente já tem muita coisa adiantada. Essas pontes, por exemplo, já estão todas licitadas, exceto, por exemplo, alguns acessos que a gente vai ter que licitar separado. Por exemplo, aqui em Cuiabá, na ponte do Atalaia, do Parque Atalaia que liga com o Jardim Aeroporto, a ponte está licitada, mas os acessos não. Então, nós não vamos ser levianos de ter uma ponte e não ter como chegar na ponte. Então, nós vamos ter que estamos fazendo já o projeto dos acessos para licitar também. Assim como Rondonópolis também tem uma ponte urbana lá, que é a ponte W11, e essa ponte é uma ponte muito desejada, muito assim, já há muitos anos que a população de Rondonópolis quer essa ponte, mas também não temos a licitação do acesso, iluminação. Então são poucos detalhes que precisam para a gente poder realmente colocar o programa para rodar. Mauro Camargo, bom dia, Mauro Camargo. Bom dia, Antero, bom dia, secretário, bom dia, Laís. Mas de qualquer maneira, esses projetos, esse recurso todo, ele tem, segundo ontem informava o deputado Nilson Leitão, a possibilidade de fazer ajuste, não é um recurso carimbado que tem que ser usado exclusivamente naquilo que já está licitado. Então, pode fazer esse ajuste e aí provavelmente vai ser possível realizar essas obras de acesso às pontes, enfim, o dinheiro pode ser movimentado. Mas é melhor usar no que está licitado, né? Para não demorar mais, né? Com relação a isso, eu digo assim, nesses casos específicos. Mas vai deixar de fazer para complementar, né? Exatamente. Vai poder mas o que acontece é o seguinte, sabe, os bancos são muito rígidos, sabe, Mauro, na aplicação dos recursos. Então eles são muito rígidos, outra auditoria que a gente tem, além do Ministério Público, do Ministério do Tribunal de Contas, o banco ele faz uma auditoria muito em cima desse recurso, o que pra gente é bom, para mim como gestor acaba sendo uma garantia a mais. Mas o que o Nilson quis dizer, quero aqui deixar um abraço do amigo deputado Nilson Leitão, é o seguinte, que hoje existe uma lista pré-aprovada no banco, essa lista poderá ser alterada. O que eu estou fazendo hoje com o governador é alterando essa lista. Uma vez alterada essa lista, aí a gente não vai poder ficar mexendo muito, pouca coisa. Então eu estou agora alterando, porque a gente pegou muitas pontes que estavam nessa lista, até esse atraso na liberação dos recursos ajudou bastante a gente, porque a gente conseguiu avaliar
que, por exemplo, 40 pontes que estavam na lista já podem ser transformadas em bueiros, o que é uma fração do preço. Então a gente conseguiu evoluir bastante na análise técnica e vamos economizar bastante, viu, Antero? Bastante na execução dessas pontes, porque a gente vai trocar muito o bueiro, muito a gente vai reduzir a estrutura dela, com uma estrutura menor, mas também igualmente adequada. E também estamos fazendo uma renegociação com as empresas em relação a preço, também para baixar o preço, e também incluir alguns serviços que não estavam inclusos. Ou seja, vai ficar uma relação boa, vai ficar muito boa, bom para todo mundo. Como eu amo o Pantanal, isso aí termina até o Porto Jofre agora? Não. A gente tem mais 4 no Porto Jofre, 4, após o Pichain são 4, né? E tem do Rio Caçange, outras 3 pontos grandes. Mas a gente tem outros programas que a gente vai estar colocando aí para rodar, que vão atender o Pantanal bastante com bueiros. Mas até o final do ano, até o final do governo termina as pontes lá do Pantanal. Essas 4 sim. Essas 4 sim, mas a gente tem 31 que a gente está entregando agora, até o Pichain, né, 31. E agora vamos começar, agora em maio, começamos mais 4 grandes pontes após o Pichain. Essas aí já estão... Quem fez pelo Pantanal foram Fragelli foi o que mais fez. Depois foi o Dante de Oliveira e agora, superando o Dante, inclusive, o governador Pedro Taques. O Poconé está muito bem atendido por esse governo. A gente restaurou a rodovia MT-060, que vai até Poconé. Você vai hoje para Poconé, é um tapete. Aquela rodovia, aquela rua principal lá também foi o Estado que fez, né? Sim, Aníbal de Mendonça, né? Estamos fazendo o projeto do aeroporto de Poconé, porque hoje o aeroporto fica no Sesc, né? Estamos fazendo o projeto do aeroporto e temos uma parceria hoje com a associação que é a ADEPAN, que é dos hotéis e pousadas lá para a manutenção da rodovia, da Transpantaneira. Isso aí também é uma coisa nova. A rodovia hoje está com máquinas permanentemente lá, em uma parceria com o Estado e a associação. Então o trade está feliz com a gente. Só para entender a questão do aeroporto lá em Poconé. Vocês estão fazendo um aeroporto que fica na cidade. Estamos fazendo um projeto para futuramente construir um aeroporto na cidade. Na cidade de Poconé. Tá. Isso tudo... Porque lá do Sesc Pantanal, mas não tem mais pagar, né? Porque eles têm dinheiro mais que o Estado. Pois 25 bilhões. Né? Mais que o Estado. Bilhões. Todo o sistema. Agora, secretário, dentro desses 600 milhões, está contemplada a ponte aqui que vai ligar Cuiabá aqui pelo Pari? Essa ponte, eu estive conversando com o governador, inclusive ontem, sobre essa ponte. A ponte, a gente poderia até incluir a ponte. O problema é o acesso à ponte. Do lado de Várzea Grande, o acesso é fácil, porque você tem ali aquela pista margeando ali, que vai para a Passagem da Conceição, é fácil. Por lado de Cuiabá, é muito complicado esse acesso. Então, assim, a gente entende que fazer uma ponte, se você não tem bem estudado a questão de trânsito e de acesso, é realmente você jogar dinheiro fora. Tivemos com técnicos da CECID, o Wilson Santos esteve comigo, conversando esse assunto. Então a gente entendeu que a gente precisa de um plano melhor para Cuiabá, para poder fazer uma ponte ali. Mas você está falando dessa ligação nossa aqui com Várzea Grande? Com o estádio lá em Várzea Grande? Não, mas não estava na ponte? Não estava no projeto do governo do estado isso? A ponte está, mas o acesso não. E o acesso é um acesso complicadíssimo. É um acesso bem complicado, tem que passar por dentro do Santa Isabel. Então é assim, um acesso complexo. A gente teve com técnicos da CECID lá, avaliando, e entendemos que uma ponte ela tem que servir a um projeto de mobilidade. E não se fazer a ponte, depois fazer o projeto para atender a ponte. Então a coisa estava um pouco trocada ali. Então os técnicos da CECID irão fazer uns estudos para ver como é que a gente consegue avaliar. Então a ponte ela tem que ser um complemento a todo um projeto. E não você fazer a ponte e depois pensar como é que eu vou fazer para fazer... As pessoas chegarem na ponte. Para as pessoas chegarem na ponte, entendeu? Mas tem uma pergunta aqui do Dr. Jânio Moraes. Um abraço, bom dia, Dr. Jânio. Obrigado pela audiência. E ele pergunta o seguinte: a ponte que liga Cuiabá e Várzea Grande pelo Parque Atalaia está no projeto? Sai ou não sai? Doutor Jânio. Doutor Jânio, tudo bom? Bom dia. Essa ponte sai, está no projeto, foi avaliada pela equipe. E agora estamos finalizando só o projeto de acesso, mas a ponte já vai nos próximos dias receber a ordem de serviço para ser iniciada. Então essa ponte está no projeto e será iniciada. Tá, vamos falar agora das restaurações. Desses 600 milhões, quanto que vão ser investidos
restaurações e asfalto novo também. Serão 46 milhões em asfalto novo. Tá? A gente irá fazer os últimos 8 quilômetros para ligar ali Araputanga à reserva do Cabaçal. É um dos poucos municípios aqui, acho que é o único município da região oeste do estado que não tem ligação asfáltica. E é fantástico para o turismo isso, né? Aliás, nunca entendi essa não ligação. Era 8 quilômetros que estava faltando. Porque o município de reserva do Cabaçal é o município que mais tem cachoeiras no Brasil. No Brasil. É o município brasileiro que mais tem cachoeiras. Quer dizer, se nós de Mato Grosso conhecêssemos Mato Grosso, era um negócio fantástico. Pois é. Essa obra, então, parabéns, secretário. Parabéns ao governador Pedro Taques, porque essa é uma reivindicação antiga. É que é um município pequeno, né, reserva do Cabaçal, e as pessoas às vezes não têm esse olhar, porque tem poucos eleitores, tem pouco voto. Então, parabéns à grandiosidade do governador Pedro Taques de olhar realmente para essa região. Maravilha. É fantástico essa obra aí. Obrigado, viu, Otero? Vou repassar ao governador, se ele não está escutando, porque está em viagem à Bolívia hoje, foi à Bolívia tratar de gás, mas eu vou passar os parabéns para ele. Também iremos fazer a pavimentação dos últimos quilômetros também, ali na MT-322 de Matupá até o distrito de União do Norte. União do Norte é o maior distrito de Mato Grosso, tem mais de 15 mil pessoas, no distrito de Peixoto de Azevedo. Está faltando também poucos quilômetros para chegar lá. Esse é um dos poucos distritos de Mato Grosso que merece ser município. Grande. Tem quase 15 mil pessoas já. Também faremos aqui a pavimentação lá da MT-388 em Campos de Julho, para ligar uma usina de álcool, e também fazer pelo menos metade do asfalto entre Campos de Julho e Nova Lacerda. Também é uma demanda antiga da região que a gente vai estar atendendo com esse projeto. Além disso, Estrada do Matão em Pontes Lacerda, uma estrada também bastante demandada lá por toda a região. Faremos os 9 quilômetros do Cochipó do Ouro, desde a rodovia de Chapada até o distrito. Essa também é uma promessa de campanha do governador, ele falou isso várias vezes, você sabe disso, que ele ia asfaltar lá. Já estamos em fase final do projeto. Repita aí, qual que é esse trecho? É o trecho do Cochipó do Ouro que liga a rodovia da Chapada, aquele trevinho lá, chegando na Polícia Rodoviária, até o distrito. É verdade, ele sempre se interessou muito por isso. Muito, ali que nasceu Cuiabá, ali tem um simbolismo muito grande, além do potencial turístico também. Turístico, fantástico. O Cochipó do Ouro também é inexplorado turisticamente. E uma alternativa à própria Salgadeira, a outros balneários, você tem ali. O acesso vai ficar bem mais fácil. Né? Sim, muito fácil. E por último também a gente vai fazer a pavimentação final ligando definitivamente Itapurá a Itaiangá, que também está faltando uns 15 quilômetros, que também vários anos ali que a gente vai finalizar essa integração. Isso só a pavimentação. Então restaura, serão gastos 84 milhões de restauração, com 2 destaques aqui para a Baixada Cuiabana. É a pavimentação em CBUQ, quer dizer, aquele asfalto quente, usinado, de Cuiabá, do trevo do Rodoanel até a guia, que é o que estava faltando, né? Que as pessoas reclamam. Você está falando do trevo do Rodoanel até a guia, porque até o trevo do Rodoanel você está duplicando, né? Você já está duplicando. Lá nós estamos duplicando, exatamente. Então, esse trecho, as pessoas perguntam, mas por que vocês fizeram da guia para frente e não fizeram da guia para Cuiabá? A questão é que da guia para Cuiabá estava tão ruim que a solução de engenharia que a gente notou da guia para lá, para Rosário, ela não era a solução adequada. Precisamos alterar o projeto, ficou mais caro, mas também vai ser uma solução definitiva. Então a gente vai fazer agora com esse recurso. Porque esse pedacinho tem um trânsito mais intenso de caminhão mais pesado. O que resolve... Não, esse pedacinho aqui tem que proibir caminhão, né? Mas a questão, Antero, tem uma usina. Não, mas essa tem uma série de problemas ali, né, Antero? Não tem problema nenhum aí. Aí tem que proibir caminhão. A MT-010, que é essa obra que vocês fizeram, por sinal fizeram muito bem feita, da guia até Rosário, essa obra está espetacular. Está espetacular mesmo. E da guia até Jangada também, Antero. Não, pois é, mas por aqui não pode trafegar caminhão. Caminhão é para trafegar aqui na BR. Quer dizer, tem que ter essa fiscalização, porque a rodovia não é para isso. Então, assim, o Rodoanel, sim, no Rodoanel, a hora que tiver concluído, vai entrar o caminhão, mas vai sair para lá. E entra na BR. E como que saem os caminhões
Votorantim. Usina, Peraí. Isso aí vai. É evidente que é exceção. É a mesma coisa que você Não, disser. mas é isso que eu tô- Como é que falando. pega o gado lá da fazenda do João Dorileu Leal? Vai pegar tranquilo. Não, mas é isso que eu te falo. não. Esse trecho mas tem um mas movimento o grande. O gado do Dorileu. Bota na caminhonete. Na caminhonete, ar-condicionado. Mas assim, tem um projeto de ligar aquela estrada do cimento no Rodoanel quando ele ficar pronto. Aí é o seguinte, que os caminhões vão poder vir da estrada do cimento e já cair no Rodoanel, sem passar pela 010. Esse seria o ideal. Seria o ideal. Quer dizer, tem alternativas nesse sentido. Então a gente pode também, com certeza, explorar e pensar nessa linha. Mas assim, estamos pensando nisso, porque não adianta você fazer a estrada, gastar milhões e aí a estrada ser destruída porque caminhões estão trafegando acima do peso. Né? Secretário, então assim, as entradas de Cuiabá estão todas elas Contempladas. contempladas. Né? Tem a entrada pela Chapada. Valoriza Cuiabá e valoriza Chapada de Guimarães. Entrada por Santo Antônio do Leverger. Valoriza Cuiabá e valoriza Santo Antônio do Leverger. A entrada, que são essas conclusões das obras da Copa aí, do Tijucal, que vem de Rondonópolis. Já Também está concluída. A entrada agora pela Guia. Também está concluída e valoriza aqui, valoriza o distrito da Guia e valoriza também Rosário Oeste, Nobres, essa região do Médio Norte. E eu quero te fazer uma pergunta. E Várzea Grande, não tem que dar uma melhoradinha, se bem que tem a Mária Andreasa, não tem como pelo menos iluminar lá a Mária Andreasa? Porque tem a Mária Andreasa em Várzea Grande e aquela entrada de Várzea Grande, embora seja duplicada, né? A entrada de Várzea Grande ali, né? Mas um restauro ali seria interessante, né? Numa duplicação, uma iluminação é algo que está na nossa... Aquela não é uma rodovia que está sob a nossa gestão, mas certamente ela precisa ser iluminada. Nós vamos fazer um projeto... A Mária Andreasa, né? A Mária Andreasa. Porque esse foi o grande erro do Silval na Copa. Aliás, muitos, né? Mas esse foi um dos grandes erros. Foi fazer essa obra que foi importante. Sem iluminação. Mas sem iluminação. É uma estupidez. Posso fazer uma perguntinha ainda? Tem tempo? Deve. É o seguinte, um dos problemas que a gente vê, o Estado investe, isso, entra governo, sai governo, sempre fazem obras de restauração ou de pavimentação, etc. E, reiteradamente, essas obras, ano a ano, elas sofrem desgaste natural, mas sofrem também a ação do excesso de peso dos caminhões. Vamos pegar a estrada de Chapada, que é um crime que acontece ali, de você ver carreta com não sei quantos eixos subindo a estrada, aproveitando o corte em Campo Verde por aqui, em vez de descer pela serra, enfim. Não tem um jeito do governo, do Estado, fiscalizar, botar a polícia para fiscalizar, para fazer, para impedir esse tráfico de carreta, de caminhão pesado? Complementando sua pergunta, Mauro, que a gente já fez essa pergunta da última vez que o secretário veio aqui, o que de lá para cá teve alguma conversa com a Polícia Militar para fazer essa aproximação, justamente para que o trabalho que o senhor faz não seja jogado em pouco tempo na vala comum, né? Você já vê. E é simples, é colocar balança e proibir. E proibir mesmo o caminhão, né? Essa rodovia de Chapada não é para atender. Dá uma estrada parque. Câmera de segurança. O problema é fiscalizar até. Não, proibir está proibido, né? O cidadão que vier, prende, pô. Prende, não deixa passar. O senhor não vai passar aqui e está multado. Lá tem horário, tem todo um regulamento já. Para você trafegar nessas estradas, você precisa de autorização especial de trânsito, que é expedida pela Sinfra. E a gente tem sido muito rígido nessa expedição. O que acontece é que muitas vezes a fiscalização ela fica aquém. Então, o que a gente tem visto em outros estradas é a fiscalização eletrônica. É possível fazer isso. Ou seja, é tipo um radar, vai estar ali. E a hora que vê um caminhão acima daquele número de eixos permitido para aquele horário, para aquela rodovia, ele vai checar no banco de dados se ele tem uma autorização. Se não tem, já multa automático. Então esse é o caminho, eu acho que o caminho é a gente ir para o Big Brother. Mas ir para o Big Brother é um caminho, mas aí também não vai resolver. Quer dizer, é um caminho. O certo é não deixar circular. Não, mas não vai deixar isso. Mas se ele estiver lá, você utilizar meios eletrônicos para controlá-lo. Estamos contratando radares inteligentes nessa linha. Esses radares que vão ser instalados nessas rodovias, eles vão ter essa característica de mapear o tráfego e então tem que mandar um projeto para a Assembleia, eu não sei se isso funciona assim, né?
se é a Assembleia que estabelece isso. Eu acho que a regulamentação é a regulamentação do Estado. Desculpa, precisa estabelecer uma multa alta para isso. Para não compensar realmente o cidadão vir aqui. Vir por aqui. Estabelecer uma multa elevadíssima para esse tipo de infração. Porque senão eles vão achar que é barato destruir essa questão ambiental. Vale a pena cometer o delito, né? É isso aí, mas é uma preocupação nossa também, vocês podem ter certeza. Secretário, e das obras em andamento no Estado? Quais são as obras que o senhor destaca, que estão sendo concluídas e que vão ficar prontas ainda este ano? Bom, vamos falar primeiro da Baixada Cuiabana, né? Aqui na Baixada, como a gente falou no outro bloco, temos 3 duplicações importantes. Dessas 3, a gente quer entregar 2 esse ano, que é Santo Antônio de Vergé, Cuiabá, Santo Antônio, e também a duplicação da saída para Chapada. Então são 2 duplicações importantes que esse ano a gente quer entregar para a população. Tem uma terceira, que é a duplicação da saída para Guia, que essa aí vai ainda o ano que vem, porque ela iniciou esse ano, né? Teve aquele problema judicial, empresas entraram na justiça, toda uma discussão aí que a gente conseguiu, quero até fazer um parênteses aqui, ter sucesso, e em todos os casos a gente tem sido muito rígido nas licitações da Cinfra. Tem aparecido mais de 20 empresas, em média, por cada certame, que é algo que nunca aconteceu, sempre eram 3, 2 ou 3. Isso demonstra confiança no nosso governo, confiança porque uma das críticas que eu faço ao capitalismo, porque eu acho que um dos grandes brasileiros da nossa geração, que infelizmente não está mais entre nós, era o Mário Covas. Ele falava assim: o Brasil precisa de um choque de capitalismo. É isso aí. Né? É que não tem concorrência pública. Então, Exato. Passamos a ter concorrência pública, porque antigamente 2 ou 3 empreiteiros reunia lá na Associação dos Empreiteiros, fazia o acordo entre eles: este lote é seu, aquele é meu, aquele outro é do outro, e vamos embora para a licitação. Então, hoje está tendo concorrência. Muita concorrência, inclusive com judicialização. As empresas estão brigando entre si, estão indo para a justiça, e a nossa satisfação é que todas as decisões tomadas pela nossa comissão de licitação estão sendo mantidas em todas as esferas, inclusive no STJ. Esse caso aqui da 010 foi para o STJ. Também as decisões contratuais que a gente está fazendo, porque não adianta, às vezes esses contratos antigos, a gente tem que partir para a rescisão. E estamos rescindindo, as empresas estão buscando a justiça e estão perdendo pelo alto grau de fundamentação técnica e jurídica que tem as nossas licitações. Então isso é uma mudança muito grande, né? Porque eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que a gente precisa ter uma pressão de seleção muito grande, para as empresas entrarem para fazer obra para o Estado. Você tem que exigir alta qualificação técnica, nos limites, obviamente, que a lei permite, qualificação técnica, econômica, para que a empresa ela entre e faça a obra com a qualidade e no prazo correto e sem ficar pedindo aditivo, né? E isso aí só uma competição pura mesmo vai conseguir, na maneira que nós estamos fazendo aqui agora. Então eu tenho certeza que esse é um processo que é gradual. E isso aí tem melhorado também, secretário, permita-me um comentário, não sei se é essa a opinião do Mauro e da Laís, mas tem melhorado também essa questão da concorrência por causa do perfil do governador. Que os caras sabem que não vão conversar de propina com o governador pelo táxi. Não. Né? Senão sai preso. E até aquela operação que aconteceu dentro da Cinfra, né? Da Cinfra ajudou bastante, né, secretário? Eu acho que a gente não ouve falar tanto nesse lobby dentro da secretaria. Foi preso aquelas pessoas que estavam envolvidas tentando fazer lobby lá dentro. E isso faz com que o próprio servidor também da Cinfra tenha uma proteção maior a esse tipo de situação, né? É isso aí, a gente muda essa cultura. Quer dizer, você está vivendo o Brasil numa situação, né, de ser passado a limpo mesmo, mas muda essa cultura da propina, muda, Mauro, na medida que você não precisa pagar a propina, você pode fazer a obra mais barata. Não, isso é empreiteiro. Isso é quem óbvio. paga a propina. Eu estou falando o seguinte, eu quero saber o verdade, seguinte, secretário, se esse procedimento que hoje, ele se mantém, porque assim, até agora a gente está vendo a Lava Jato já na sua 40ª e tanta, já tem gente ainda recebendo propina. E o Zé Dirceu continua roubando, né? Ele continua sendo solto. Quer dizer, então assim, eu quero saber se aqui em Mato Grosso, com esse perfil ressaltado aí do governador e do governo pelo Antero, essa situação toda, essa cultura do ajeitamento, do lobby, da propinagem, do acerto, dos acordos, porque aqui a gente teve parcelas, teve um monte de escândalo que mostrou bem claramente o modo de agir
das empresas com É relação o às obras públicas. conluio da iniciativa privada. É a iniciativa privada se organizando para estabelecer a Para supremacia, extorquir o Estado, né? a supremacia da iniciativa privada fraudar o Estado. sobre o interesse público. A rêmora está aí, né? Quando A nós rêmora temos que inverter. É a supremacia do interesse público sobre a iniciativa privada. Isso está mudando, senhor acha? Eu tenho certeza que sim, não na esfera só da Sinfra, do Brasil. Acho que o Brasil está sendo passado a limpo. Estamos num momento diferente, um momento histórico, e só não enxerga quem não quer ver. Acho que é um momento que a sociedade não aceita mais. A gente tem hoje mecanismos de vigilância. Todo mundo tem hoje um gravador, um celular, uma câmera. Uma caneta, um botão, um brinco, um relógio. Que filma. A sociedade ela está intolerante com esse tipo de situação. Os órgãos de controle, a polícia estão cada vez mais preparados. E esse governo é um governo que tem uma postura muito alinhada, independente desses movimentos fora, com essa visão de austeridade, essa visão de honestidade. A gente acredita que é possível. Os danos para o Estado são muito grandes. Agora, como que a gente faz para essa cultura perdurar? Essa é a grande pergunta. Fortalecendo a estrutura da Secretaria. Esse, no caso da Sinfra, hoje a estrutura da Secretaria é uma estrutura muito frágil, são poucos funcionários, muitos servidores em via de se aposentar, e muita gente ainda em cargo comissionado, que amanhã eu saio, pode sair comigo, e tudo que você levou para lá pode se perder. Então, nós fechamos um acordo com a ONU, estamos trazendo a ONU para dentro da Secretaria, através do seu escritório de desenvolvimento de projetos e infraestrutura. Vamos ficar 2 anos dentro da Sinfra trabalhando no fortalecimento e na institucionalização de processos. Não tem órgão hoje no mundo com reputação mais forte, né, nessa linha do que a ONU. E a ONU topou o desafio, um convite do governador, ele vai estar vindo para cá. Já está aqui, inclusive, fazendo um projeto na saúde. E agora, nesse projeto dos hospitais. E agora vai se mudar para dentro da Sinfra, porque esse é um legado que a gente pode deixar. Eu vejo no governo Dante, quando foi feita uma parceria, no caso, na época foi com o PNUD, na Cefaz, e a Cefaz hoje é um órgão de elite, um órgão de destaque, apesar de a gente ver problemas como aconteceram agora recentemente, mas assim, é um órgão com pessoas extremamente preparadas, com sistemas, com processos. O quadro de funcionários da Cefaz é muito competente. Muito competente. Então a gente precisa deixar esse legado também na Sinfra para que quando a gente Walter saia... Albano foi realmente, Exatamente. É preciso dar nome ao Walter Albano, o grande responsável pela modernização, por formar a equipe e tal. O Walter era craque. E estruturar junto com o PNUD. Quando a gente sair, essa é a minha referência, sabe? A referência é o que o Walter Albano fez lá na Cefaz, a gente conseguir deixar um legado, porque é isso que vai fazer perpetuar. Porque as pessoas passam, mas as instituições têm que ser mais fortes que as pessoas. Secretário, o FETAB ele é dividido aí entre o município, o Estado. Como que como você vê? A gente está vendo que essa mudança de comportamento dentro da Sinfra, seja no processo licitatório, seja no pagamento, na fiscalização. Agora, no município, que é o município que está executando obras em MTs, como que está esse processo de fiscalização? Tá sendo repassado para ela também ou continua da mesma forma? E deu certo essa transferência para os municípios? Olha, tem casos de sucesso, tem casos nem tanto. Assim, a gente percebe que não dá para você falar de uma regra geral. Então, o fato é que tem prefeitos que têm feito ótimo uso desses recursos. Agora, eu recebo também reclamações de muitos prefeitos. Então, o que a gente fez no final do ano passado? Criamos, no âmbito da lei, a obrigação para que cada prefeito ele crie um conselho do FETAB municipal, com 5 membros da administração pública municipal e 5 da sociedade civil organizada, ou seja, de sindicatos, associações, e preste conta para essa associação, envie para a Sinfra, uma vez a cada 4 meses, essa prestação de contas. Então a gente está evoluindo nesse processo para garantir que esses recursos sejam efetivamente aplicados. Então é uma maneira que a gente consegue, e o controle social também é muito grande, né? Então estamos tentando evoluir. Eu acho que as primeiras prestações de contas vão chegar agora, esse mês de maio, para a gente poder ver como é que evoluiu. Secretário, só para a gente encerrar, essa salgadeira é do senhor ou é da cidade? Não, a salgadeira é a Secretaria de Cidades. Podia estar na Secretaria de Infraestrutura, né? Pois podia estar. Porque essa história de que não pode rescindir, isso é balela, conversa fiada, né? Eu não entendo o que
especificamente qual que é a situação. Eu tive com o Wilson já algumas vezes tentando... Não, eu acho que o Wilson não é culpado. O Wilson é mais uma vítima do que o Leto. Não quero que o senhor fale disso, não. Mas o secretário tem até um acesso de tosse aqui, né? Então, acontece tomar uma aguinha e tal, mas eu acho que realmente o Wilson não tem culpa nesse negócio da salgadeira, porque o Quileto é que resolveu, ao invés de buscar um entendimento e tal, e uma rescisão amigável, que ele resolveu judicializar tudo. Nós estamos aí com a arena parada, estamos aí com o trevo do Santa Rosa sem funcionar, estamos com várias obras da Copa aí penduradas, né, por causa disso. Mas, secretário, tem mais algum? Eu quero fazer uma pergunta mais para o campo político, né? Porque a gente falou em reforma administrativa no governo. Não, para isso. Não vai falar de que o Marcelo vai ser deputado federal. Isso nós já sabemos. O que mais? Vamos continuar nessa linha aí, Antero. A gente ouve falar nos bastidores da reforma administrativa, que quer que secretário saia, fez uma mini reforma já o governo na troca de alguns secretários, mas Marcelo Duarte é o único nome que se não ouve falar, você não escuta falar pedidos de troca, né, que mude. Isso é um bom sinal para o secretário. Esse bom relacionamento com os deputados te dá vontade de ir para a vida política também, deputado, não, secretário? Eu já estou na vida política, né? Mas a vida política do outro lado, legislando, né? É um assunto que eu estou discutindo com a família, como eu disse na outra entrevista. É uma decisão importante. Agora, eu tenho um enorme prazer em estar ajudando o governador. Eu acho que a minha cabeça hoje é ajudar o governo de Mato Grosso, ajudar esse homem que eu admiro muito, que é o governador Perutax, que está mudando a maneira de governar. Às vezes ele é mal interpretado, Antero. Às vezes as pessoas não entendem algumas atitudes do governador, mas eu estou perto dele, estou vendo que é um homem assim, brilhante, uma pessoa muito bem intencionado, né? Muito bem intencionado, e que vai ser lembrado por muitos e muitos anos como governador que fez história aqui em Mato Grosso. Então, para mim é um prazer estar no governo. Eu gosto de me relacionar com os parlamentares, gosto de estar no meio político, e hoje por hoje é isso, né? Eu acho que aí a gente vai ver com o governador quais são os planos dele para o futuro, e a gente vai conversar. Eu sei que está cedo ainda para falar, secretário, mas já tem 1 ano e meio ainda de gestão, mas o que não será possível ser feito? Dá para saber já? Olha, isso aí são muitas variáveis, né? As pessoas falam às vezes, por que a Cinfra não vai e faz? Mas não é a Cinfra que faz, quem faz são as empresas. Então, às vezes, a gente tem uma empresa que tem menos capital, porque a empresa hoje, para ela receber do governo, ela tem que fazer a obra, o fiscal tem que atestar que ela fez corretamente. Pois é, mas não tem, pelo estilo do Pedro Tax, não tem um medo do fiscal de ir lá e atestar a medição? Quer dizer, porque tem muito empresário que reclama disso. Não estou dizendo que o empresário está certo, não. Eu acho que a fiscalização tem que ser rigorosa, mas não tem que ter medo de atestar o que foi realizado. Por exemplo, essa obra de Chapada diz que parou várias vezes por causa disso. Não parou, Tera. Essa obra parou uma vez só, e por uma semana, por uma questão de orçamento. Não tem nada a ver com fiscal, medição, a parte de engenharia. Foi uma questão orçamentária que por uns dias a gente ficou sem orçamento, aí passou uma semana ela parada só. Mas assim, há uma mudança muito grande na maneira de gerir a coisa pública. A coisa estava totalmente solta. É fato isso aí. A gente não tem, assim, então, muitas coisas eram feitas sem nenhum critério técnico, jurídico. Contratos, por exemplo, eram aditivados com meia página justificativa. É importante aditivar por conta disso, porque senão... E aí vai. Hoje em dia a gente está sendo criterioso, porque essa é a maneira que tem que ser feita, e sempre teve que ser feita. Então, para muita gente, está sendo um choque. Mas eu acredito que o caminho é esse. Não há outra maneira a gente evoluir como sociedade, como órgão público, se a gente não seguir as regras, seguir o que manda a lei. Obviamente questionando, tentando sempre buscar uma maneira mais simples, porque a burocracia ela realmente mata. Às vezes ela mas o fato é que está muito solto, e para muita gente ainda não caiu a ficha que o momento é outro.
Secretário, muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital à sua disposição para qualquer esclarecimento que nós não tenhamos lhe perguntado. Obrigado, Antero. Obrigado, Mauro. Obrigado, a equipe aqui da Capital FM. É um prazer estar aqui. Vou dizer para vocês que realmente a grande notícia de hoje é essa liberação. Várias obras aqui importantes serão feitas e estou entusiasmado com essa notícia no momento desse, em que o Brasil está retraindo, o Brasil está numa situação de retenção de gastos. Eu sou presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Transporte, eu sei que não está tendo obra em lugar nenhum, André, no Brasil. E só Mato Grosso está conseguindo fazer, graças a essa parceria que a gente tem aí muito boa, eu, governador, vice-governador, nossos colegas secretários. Eu quero agradecer a todos os colegas, porque às vezes a Cinfra aparece, está fazendo a obra, mas a gente não está vendo que o Rogério Galo está lá segurando os processos, que o Gustavo está lá conseguindo arrecadar e repassar o recurso, que o Guilherme Miller está me passando o orçamento, que o Júlio está me ajudando na licitação. Então a gente é uma grande equipe que se gosta, o Rogers cuidando das estradas junto comigo, no policiamento. Então a gente é uma grande equipe cada vez mais sintonizada que está trabalhando pelo bem de Mato Grosso para transformar esse estado. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Entrevistamos aqui o secretário de Infraestrutura e Logística, futuro deputado federal, Marcelo Duarte.